Cultivo Online, capítulo 254. Aumentando os padrões. Depois de chegar ao pico de Jade, Yuan já podia sentir uma atmosfera desagradável no ar quando percebeu os outros discípulos olhando para ele com a testa franzida. Eles parecem infelizes. Aconteceu alguma coisa? Ou eles estão apenas nervosos com o exame? Yuan se perguntou consigo mesmo, completamente alheio ao fato de que eles estavam com raiva dele por ter chegado na hora certa, já que isso era completamente irracional. E enquanto os outros discípulos apenas murmuravam entre si, um deles foi corajoso o suficiente para se aproximar de Yuan e disse em voz alta: Ei! Você, qual é o seu nome? Eu, sou Yuan, ele respondeu calmamente. Yuan, por que esse nome parece tão familiar? Os discípulos ficaram surpresos quando ouviram o nome de Yuan. Oh, merda, ele é aquele discípulo da corte externa que derrotou o Mad Tiger recentemente. Um deles percebeu rapidamente e exclamou com voz surpresa, chocando os outros discípulos. O quê? Ele é o novo discípulo que conquistou o terceiro lugar de Mad Tiger no Power Ranking? Não é de admirar porque ele se atreve a agir de forma tão despreocupada no exame de discípulos do tribunal interno. Os discípulos externos imediatamente descobriram que a chegada, tardia, de Yuan era mais compreensiva agora e se sentiram menos ofendidos. Ele é um novo discípulo que recentemente se juntou à seita, certo? Porque ele já está participando do exame de discípulos do pátio interno. Mesmo os principais gênios da nossa seita geralmente esperam meio ano antes de decidirem se tornar um discípulo do pátio interno. Talvez ele esteja tão confiante. Quem sabe? Mesmo que ele tenha derrotado o tigre louco, você não pode se tornar um discípulo do pátio interno apenas com força bruta, afinal. Enquanto os discípulos murmuravam entre si, Yuan perguntou ao discípulo que falava com ele: Você precisa de algo de mim? Não, eu só queria saber os nomes daqueles que participarão do exame comigo. Me desculpe se te incomodei. E boa sorte. O discípulo agiu com muita humildade depois percebendo que estava diante daquele que supostamente derrotou o tigre louco sem levantar um dedo. Entendo. Boa sorte para você também. Yuan acenou com a cabeça para o discípulo que rapidamente se virou e voltou para a multidão. Poucos segundos depois de Yuan se reunir com os outros discípulos, o ancião da seita que foi à casa de Yuan para notificá-lo do exame apareceu diante deles e disse: Olá, discípulos do pátio externo. Eu sou o Elder Tantai. Todos aqui que estão participando do exame, siga-me até a sala de exames. Assim que a anciã Tantai se virou e começou a andar, os discípulos a seguiram como um grupo de patinhos. Meia hora depois chegaram à fronteira entre o pátio externo e o pátio interno. Essa é a sala de exames. É onde alguém sai como discípulo do pátio interno ou permanece como discípulo do pátio externo. O Elder Tantai apontou para o enorme estádio ao longe. Poucos minutos depois, chegaram à grande entrada deste local. Assim que passarmos por essas portas, quer você se torne um discípulo do pátio interno ou não hoje, você não entrará por essas portas novamente por mais um ano. O Elder Tantai disse. Se eles se tornarem discípulos do pátio interno, mesmo que sejam um gênio do cultivo, levarão mais de um ano para se qualificarem para fazer o exame para se tornarem discípulos centrais. Quanto àqueles que não conseguirem se tornar discípulos do pátio interno hoje, terão que esperar mais um ano antes de tentarem o exame novamente. O Elder Tantai abriu a porta e entrou. Algum tempo depois, chegaram ao estádio que tinha o formato de um campo de futebol do mundo moderno. Era um campo vasto e espaçoso de 1,5 km de extensão, com alguns portões no final. Assim que chegaram ao centro deste campo, o Elder Tantai disse: Para o exame, você terá que passar em 3 testes. E ela continuou. Para o primeiro teste, testaremos sua resistência acendendo um incenso que possui propriedades venenosas, e você deve se proteger com sua energia espiritual até que o incenso esteja completamente queimado. O veneno, pois temos antídotos preparados. Para o segundo teste, testaremos suas proezas de combate com um fantoche de treinamento. Use sua habilidade marcial mais forte e experiente nele. Por último, faremos você lutar contra uma verdadeira fera mágica no auge do espírito aprendiz. Claro, você deve derrotá-la para passar. Alguém tem alguma dúvida antes de começarmos? O Elder Tantai então perguntou. Que tipo de veneno é esse, ancião? Alguém levantou as mãos e perguntou. Veneno de uma serpente chorosa, disse o ancião Tantai sem hesitação. O quê? A serpente chorosa? Os discípulos ficaram chocados ao ouvir esse nome e alguns deles até começaram a tremer de medo. O veneno de uma serpente chorosa pode matar qualquer um abaixo do guerreiro espiritual em segundos, e a maioria das pessoas lá eram apenas aprendizes espirituais de pico, com alguns que acabaram de entrar no guerreiro espiritual. E se eles morrerem antes mesmo de começarem o segundo exame, muito menos se tornarem discípulos do pátio interno. Além disso, embora esperassem esse tipo de teste, já que já aconteceu antes em exames anteriores, a seita nunca usou um veneno tão forte para exames antes. Esta é a primeira vez. Vendo o medo nos rostos dos discípulos, o Elder Tantai disse: Se vocês estão com muito medo do veneno, podem se virar e sair da sala de exames. O veneno não ficará mais fraco. Na verdade, ele só ficará mais forte com o passar do tempo. O templo da essência do dragão decidiu aumentar seus padrões para todos os discípulos, afinal. Os olhos dos discípulos se arregalaram de choque quando ouviram isso. A seita aumentou seus padrões?
Por que eles fariam isso de repente quando a seita permaneceu a mesma por milhares de anos? O que causou essa mudança? Você tem 10 segundos para decidir se quer continuar ou não. 10, 9. O Elder Tantai de repente iniciou a contagem regressiva, fazendo os discípulos entrarem em pânico ainda mais.